Quero convidar todos vocês a abrirem a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A visão celestial e o espinho na carne. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. A Bíblia que tenho em mãos diz assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E me disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olhe para o verso 9, irmãos, por favor. Eu gostaria de repetir o versículo 9. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É bem certo e bem entendido, irmãos, que durante essas quartas-feiras, pela revelação do Espírito de Deus ao coração do pastor Eliel, vocês têm sido, com certeza, tremendamente abençoados pelas palavras que têm saído desse altar, desse púlpito, e alcançado o coração de cada um de vocês, porque falar da graça de Deus é um assunto muito relevante. E ao falar da graça de Deus nessa noite, eu gostaria de, ao introduzir a minha fala, que você aguçasse bastante a sua atenção, porque eu preciso tomar alguns minutos aqui, para lhe falar um pouco sobre a graça de Deus, visto que esse assunto tem sido o mais relevante durante as reuniões de quarta-feiras aqui na freguesia. A graça de Deus continua sendo, biblicamente falando, o grande favor de Deus revelado à humanidade. Isso é sem dúvida a compreensão que temos. Mas quando você se aproxima mais dessa expressão,
Segundo os eruditos, a palavra grega, graça, aparece 323 vezes no livro sagrado. E ela, no hebraico, ela usa um termo interessante chamado shem. E este termo aparece com frequência no Antigo Testamento. E significa curvar-se, abaixar-se, com a conotação de favor imerecido, de um ser superior por alguém inferior em valor e posição. A palavra graça também no grego, ela tem um significado interessante, é charis, que significa favor não merecido de Deus para com o homem, que é o que nós entendemos pelo sinônimo em última instância daquilo que conhecemos. Quando se fala de graça, nós entendemos que é o favor não merecido de Deus para com o homem na face da terra. A graça de Deus também é, Júnior, um dos atributos de Deus que mais beneficia o homem na face da terra. E eu compreendo com isso que Deus, Ele é gracioso, irmãos, em si mesmo, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele criou, em tudo que Ele realizou, sempre esteve presente a graça de Deus revelada. E isso é tão sério e tão profundo, que a Bíblia nos revela logo no início do primeiro livro da Bíblia, que Deus mudou uma sentença em Gênesis capítulo 6, versículo 8, em não destruir o homem, todo ser vivo sobre a face da terra, porque capítulo 6, o verso 8 vai dizer que Deus achou graça em um homem chamado Noé. E eu lhe pergunto nessa noite, quais são as condições, pastor Almir, que a graça revelada de Deus, ela continua operando em nossas vidas? A graça, ela não foi neutralizada. A graça de Deus não se tornou inerte com o passar do tempo, não, pelo contrário. Ela continua em atividade, se movimentando sobre a terra. E dentro desse assunto, eu quero revelar a você pela Bíblia e pela palavra de Deus, pelo menos 3 condições para que a graça de Deus revelada continue operando em nossas vidas. Primeiro, a graça de Deus continua operando nas guerras carnais da natureza humana do homem. Repita comigo, a graça de Deus continua operando nas guerras carnais da natureza humana do homem. Há quem diga que lutamos, irmãos, cotidianamente contra 3 tipos de inimigos. Quantos inimigos, irmãos? E esses inimigos, eles são sagazes. E quais são eles, pastor Almir? Há quem diga que lutamos contra o leão, contra o gigante e contra o urso. E o que representa isso, pastor? O leão, segundo uma representação bíblica, ele tipifica e representa o diabo, que ruge como leão, como diz em 1 Pedro 5,8, procurando nos tragar. E o gigante, pastor? O gigante, há quem diga que representa o mundo, e o seu sistema corrompido, pernicioso, que tenta nos prender e constantemente nos afastar de Deus. E o urso, pastor? Dentre os 3 inimigos que nós enfrentamos todos os dias, o pior deles é o urso. Pois há quem diga que ele representa a nossa própria carne, que dorme e acorda conosco todos os dias. E este inimigo, irmãos, escute isso, ele guerreia todos os dias. E qual é o seu papel? Aguçar as paixões carnais que estão intrínsecas dentro de nós. E saibam que esses prazeres carnais que podem lhe fazer pecar, eles não estão mortos não, irmãos. Eles estão, a princípio,
sobre o controle do Espírito Santo quando permitimos isso acontecer. Mas quando nós permitimos que os prazeres aflorem na nossa vida, qual é a tendência e qual é a consequência, pastor? É jogar quem quer que seja no lamaçal do pecado. Por isso, a Bíblia vai dizer, no livro do apóstolo Tiago, abre a sua Bíblia comigo no capítulo 4, no versículo 1, Tiago vai falar sobre o dever de resistir às paixões. Ele diz assim, Tiago capítulo 4, verso 1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vossos deleites. Olha o versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Aí no versículo 6, diz assim, antes da maior graça. No capítulo 4, verso 1 ao 6, Tiago está nos orientando, ele está dizendo a todos os crentes o dever de resistir às paixões carnais. Por quê, pastor? Porque se as paixões carnais, Edinaldo, prevalecer, poderemos estar em apuro, pois a primeira probabilidade, quando damos vazão às paixões carnais, é o Espírito de Deus se afastar da nossa vida. E se ele se afastar, pastor, só existirá uma saída em última instância. E qual é? A graça de Deus. Você pode ter sido alvejado, talvez pelas armadilhas do versículo 1 ao versículo 5. Mas o versículo 6 diz assim, antes da ele maior graça, pois a graça é maior do que tudo isso, para te levantar nessa noite. Eu não sei qual tem sido a sua guerra, como você chegou aqui, talvez caído, nocauteado espiritualmente nessa noite pelas armadilhas da vida, mas existe uma mão forte, irmão, chamado graça, nesta noite, que tem a capacidade de te colocar em pé e fazer com que o nosso Deus seja glorificado na sua vida nessa noite. Ele que concedeu a maior graça e o seu favor à nossa vida, e ela está aqui pela pessoa bendita do seu Espírito Santo. Porque falar de guerra, irmãos, carnal, hoje está sendo uma coisa difícil, irmão Beto. Falar das guerras dos membros, irmãos, parece que está sendo uma coisa esquecida, pastor Eliel. Mas se estas guerras não estiverem sob o controle do Espírito de Deus, nós teremos a probabilidade, irmãos, de termos uma vida frustrada, como muita gente está vivendo por aí. Então eu entendo que a primeira ação da graça de Deus operando na nossa vida, ela é nas guerras carnais da natureza humana. E qual é a segunda ação, pastor Almir? Que a graça de Deus continua operando na nossa vida, é na ausência da soberba. Repita comigo, a graça de Deus continua operando na ausência da soberba. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é longânimo demais, é bondoso, misericordioso, amoroso. São tantos atributos que levaríamos a noite toda para falar nessa noite. Deus sempre, a todo tempo,
ele está deixando as suas impressões na terra, para mostrar ao homem o quanto ele deseja se relacionar com ele e perdoá-lo dos seus delitos. Escute isso, Deus perdoou, Deus ainda perdoa os nossos mais tenebrosos pecados, pastor Ami, sim. Deus ainda continua libertando cativos. Deus ainda está atuando nos corações dos homens. Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer: que Deus ainda resiste aos soberbos. Deus resiste aos exaltados. Deus resiste aos altivos. Deus ainda do seu trono resiste aos maiorais desta terra. Você já parou para pensar na gravidade desta palavra? A palavra soberba, preste atenção, obrigado, Reginaldo. A palavra soberba, irmãos, ela vem do latim e significa supérbia. E eu tive a curiosidade de procurar a profundidade dessa expressão, pois esta palavra significa uma manifestação de superioridade sobre outras pessoas, e esta atitude continua sendo terrivelmente reprovada por Deus, visto que quando Deus olha do céu para a terra, Ele não nos vê melhor e nem mais superior do que ninguém. O que acontece são responsabilidades diferentes, mas para Deus não existe filhos prediletos. O amor de Deus está em igualdade de condição quando Ele olha do trono para a terra. Mas quando Ele vê um ser humano agindo com soberba, sabe o que a Bíblia diz? Ele age de forma muito séria. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz que Ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. 1 Pedro 5,5 também diz a mesma expressão: Deus resiste ao soberbo. Quando a expressão bíblica resistir, ela é revelada, Deus está dizendo que se opõe. E essa palavra resistir é o mesmo que entrar em choque com o corpo. Ou seja, Deus está dizendo, pastor Eliel, eu bato de frente com o soberbo para humilhá-lo. Quem pode, irmãos, bater de frente com Deus e permanecer em pé? Ora, vista Nabucodonosor, você lembra dele? A Bíblia vai dizer que Deus chamou Nabucodonosor de servo. Jeremias capítulo 25, versículo 9, Deus estava usando ele para um propósito, chama ele de servo. Só que, no capítulo 4 de Daniel, por saber ele que ele era a representação da grande árvore, que tocava da terra o céu, naquele sonho, a Bíblia vai dizer que ele ensoberbece. E quando ele se ensoberbeceu, Deus disse que a árvore seria cortada no tronco. E Deus fez comer capim, para que ele mesmo, com a sua própria boca, em Mambete, no capítulo 4, e no versículo 37 de Daniel, ele diz assim: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Quem pode se levantar contra Deus e permanecer em pé? Ninguém, irmãos. Quando eu olho para a vida de Paulo, no texto em apreço que nós acabamos de ler, ele trilhou um caminho totalmente contrário ao de Nabucodonosor, mesmo tendo, irmã Bete, todas as prerrogativas para se revelar alguém soberbo, em meio às excelsas revelações recebidas do trono, ele não tomou nenhuma glória para si. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele trilhou um caminho da humildade. Repita comigo, irmão: caminho
da humildade. Ele fugiu da soberba. Foi recheado da cabeça até a planta dos pés pela graça de um Deus poderoso que o sustentou do começo ao fim da sua carreira. Paulo sabia, irmãos, que quanto mais humilde, a graça de Deus operaria na sua vida para honrá-lo sobre a face da terra. Quer ter uma vida honrada por Deus? Se revista do manto da humildade e fuja do espírito da soberba, porque Deus ainda continua resistindo ao soberbo, mas continua dando graça ao humilde para honrá-lo sobre a face da terra. Quem recebe esta palavra nesta noite, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a altivez precede a ruína, a queda. Então olha para o lado assim e diga assim: não se esqueça que a humildade, ela vai lhe colocar em uma posição de honra. Pastor, falar de humildade nesses últimos dias, ainda que alguém não queira receber, irmãos, não tem problema. Deus ainda exalta essa postura de um dos homens que pisou nessa terra de maior relevância, que foi o nosso próprio Cristo. Ele se revestiu de humildade ao ponto dele dizer que teríamos que ser humildes de coração. A humildade é uma atitude, uma postura que ainda mexe com o coração de Deus na terra. E a graça de Deus opera somente aonde há ausência de soberba, mas aonde está enxertada a humildade do Espírito de Deus na vida de um homem. Esta graça que eu lhe falo nesta noite, ela continua na última condição que eu quero lhe dizer nessa noite, operando na fraqueza do homem. Repita comigo: a graça de Deus opera também na nossa fraqueza. Não foi isso, Eliel, que você nos pediu? Eu deixei esse último ponto para ministrar aqui nessa noite. Como a graça de Deus opera na nossa fraqueza, irmãos. Em um mundo onde a relevância é só dos fortes que prevalece. Não é esta a visão e o conceito do que nós estamos vivendo? Só que com Deus, irmãos, é tudo paradoxal. No texto que lemos, a experiência, obviamente, era do próprio apóstolo Paulo. Mas ele não quis dizer e usar o pronome na primeira pessoa: eu fui arrebatado ao paraíso. De fato, ele guardou silêncio sobre este assunto durante 14 anos. Paulo se recusa a se gloriar nos seus feitos, nas suas experiências espirituais. Ele poderia se gloriar no que, pastor Almir? No capítulo 12, dos versículos que lemos, Paulo fala 4 vezes a expressão na sua fraqueza. Vamos repetir de novo, irmãos, diz assim: na sua fraqueza. Diga de novo: na sua fraqueza. Neste argumento de Paulo, ele torna o seu ponto fraco em ponto forte. Ele se gloria na fraqueza porque ele muito bem sabia que havia um segredo profundo nesta história da fraqueza da sua jornada. E nós precisamos entender, de uma vez por toda, que a fraqueza, por mais que seja difícil entendermos,
Por mais que seja difícil, Júnior, lidarmos com esse grande mistério, ela sempre contribuiu e sempre contribuirá para manifestar o operar da graça de Deus na vida dos que servem a Deus. Porque esta graça de Deus, dentre muitas funções reveladas, ela age no momento da fraqueza, como uma fonte de poder. Quanto mais fraco para encarar os desafios do ministério, uma fonte geradora de poder chamada graça se manifesta para fazermos irmos avante. E quando eu olho para a vida de Paulo, depois de ele ter vivido todas as adversidades listadas no capítulo 11, que foram muitas tribulações que ele passou, ele ainda precisou, irmã Beth, em última instância, revelar a terrível experiência vivida do espinho na carne, para que ele tivesse autoridade, para usar essa experiência como alimento para a vida de alguém, e acima de tudo, incentivar um jovem pastor chamado Timóteo, a vencer os temores que há em uma chamada ministerial. Há quem pense, irmãos, hoje, que chamada ministerial é status, fama e sucesso. Há quem pensa que a chamada ministerial se baseia somente nisso, e não sabe, irmãos, a responsabilidade e as adversidades que são travadas em oculto. Muitos não sabem. Paulo, ele está aqui debaixo de uma autoridade de Deus, depois de ter vivido essa profunda experiência. Ele vai escrever a segunda carta, no capítulo 1, quando Paulo vai escrever a sua carta a Timóteo, diz o texto, diz o capítulo 1, que Paulo está aflito por causa da vida de Timóteo, irmã Beth, porque Timóteo estava por um triz para desistir do chamado. Paulo precisava usar algum argumento forte para convencê-lo a prosseguir. E sabe o que Paulo diz? Quando ele inicia no capítulo de número 2, o versículo 1, ele usa essa expressão: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando ele usa essa expressão, eu tenho certeza e convicção, por uma liberdade de pensamento, que Timóteo, quando leu esse conselho de Paulo, uma força sobrenatural da graça de Deus possuiu a vida daquele jovem pastor, para fazê-lo não desistir do ministério pastoral. Tem crente, irmãos, hoje, nesses últimos dias, que ele só se levanta quando ele ouve falar que tem um anjo na igreja. Se tiver uma profecia, um ministério, línguas estranhas, movimento. Mas eu não vim aqui nesta noite para lhe dizer, nesta noite de quarta-feira, que o que vai te fortalecer vai ser o anjo, as línguas estranhas. Não, a graça de Deus vai te levantar, e quando ela te levantar, ela vai te colocar de pé, e muitos verão e dirão: foi o Senhor que manifestou a graça dele na sua vida nesta noite, neste lugar. Quando ela se revelar na sua vida, você vai chegar onde Deus determinou que você chegue, porque a graça de Deus será suficiente e maior do que todas as adversidades e fraqueza que você encontrar na sua jornada. Oh, irmãos, a graça de Deus revelada na fraqueza é como se fosse da parte de Deus um segredo na vida de um homem que o serve. Quantas das vezes nós já pensamos em desistir? Quantas das vezes nos deparamos com o embate da vida? Quantas das vezes Satanás tenta de alguma forma, de alguma maneira, fazer com que o ardor desse espinho na carne, ele se eleve a cada dia mais. Mas quando nós encontramos em Deus a revelação do seu segredo para se permanecer em pé, não tem nada e nem ninguém que vai impedir a marcha dessa igreja. Você está aqui não é porque você é bonzinho, e nem porque você é forte.
Nós estamos aqui porque uma graça nos sustenta. E esta graça revelada de Deus, fortificada na vida de Timóteo, é a mesma que está aqui nesta noite, para nos levantar diante das lutas dessa vida. Porque luta por luta, irmãos, quantos de nós já atravessamos? Só que as lutas que foram vencidas lá atrás, elas serviram com alimento para a vida de quem está chegando. E eu quero crer que nessa noite, eu não sei a adversidade e a fraqueza que você tem enfrentado, mas eu espero que a cada dia a graça de Deus, ela seja introduzida na sua vida, de uma forma tão profunda e tão especial, que você entenda, que onde você for, e o que você estiver vivendo, a graça de Deus estará pronta para se revelar. Porque a graça de Deus é a última instância de saída de Deus para a vida do homem. É a válvula de escape. Quando tudo parece que está perdido, a graça de Deus entra em ação para manifestar a generosidade, a graciosidade de um Deus tão poderoso e que nos ama, irmãos, de uma forma incondicional, e que nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: pare de se lamuriar, pare de colocar obstáculos diante dessa fraqueza, porque vai ser nela que a graça de Deus vai operar e vai fazer algo extraordinário na sua vida. E muita gente não vai entender, porque a graça de Deus, ela trabalha misteriosamente na nossa vida. Às vezes nós olhamos para o pastor Eliel, para a pastora Elizabeth, os pastores que estão aqui, os obreiros, e muitas das vezes não conhecemos as guerras e os conflitos que são travados dentro do nosso interior. E quando nós estamos já por tomar uma decisão, a graça de Deus chega e ela nos fortalece. Porque o que eu acho lindo é que quando Paulo, já estou terminando, fique em pé, Júlio, prepara um louvor aí, eu quero orar pelos irmãos. Eu acho lindo que quando Paulo, ele começa a usar o capítulo 1, para trazer a Timóteo uma palavra de incentivo, ele diz, no capítulo 1 e no versículo 6 da segunda carta, ele diz a Timóteo que Deus não havia dado a ele um espírito de temor, mas um espírito de poder. Só que mesmo no capítulo 1, Paulo percebe que dentro da sequência da fala que ele estava usando, aquilo talvez não seria o necessário para que Timóteo se levantasse do medo das perseguições de Nero e de todos aqueles que estavam atuando no Império de Roma, porque a perseguição era terrível, era implacável. Ele era um moço jovem e estava prestes a desistir. Quem nunca que pensou em desistir, irmãos? Aí Paulo começa o capítulo 2, dizendo a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos que há um poder de reação dentro de nós, que Deus usa pela sua graça, para nos fazer mais adiante. Independente do que virá pela frente. Hoje a fala, irmãos, o assunto em voga foi somente esse escândalo da corrupção, que a cada dia mais se torna um fato que traz à nossa vida um sentimento horripilante, de nojo. Mas independente de tudo que está acontecendo aí fora, nós ainda temos uma meta diante de Deus. E nós só vamos chegar somente com a graça de Deus na vida. E eu quero nesta noite, vamos louvar, Júlio? Eu quero, enquanto os meninos estiverem louvando a Deus, eu quero orar daqui a pouco por sua vida. Pastor Eliel vai fazer o ofertório, as considerações finais, mas nós queremos louvar a Deus agora. Pode cantar. Oh, Espírito de Deus,
Aleluia. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa a graça de Deus está aqui, irmãos. A graça e ela vai estender as suas mãos para você. Senhor, aleluia. Liberto eu fui de uma prisão, Espírito de Deus, Salvador, me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. E força aleluia. Enquanto eu viver, liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, aleluia. O Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu, será pra sempre meu, todas as vezes, pra sempre meu. Liberto, aleluia. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. A graça de Deus, irmãos, é o elemento que Deus usa para confundir Satanás na terra, na nossa vida. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quando você pensar em desistir, vai para o capítulo 11 de 2 Coríntios, olha a história e a biografia de Paulo. Veja o que ele passou por amor ao Evangelho de Cristo. Quando você analisar isso, você vai com certeza receber de Deus uma chama que vai reacender dentro de você. Eu não quero aqui de maneira alguma
apontar a vida de quem quer que seja, mas eu quero, pela graça de Deus, lhe convidar aqui, fazer um convite a você que tem enfrentado uma fraqueza em alguma área da sua vida, e você sabe que somente a graça de Deus vai te sustentar. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, porque a vida continua sendo, irmãos, de escolhas, e nós somos réus das nossas atitudes, e isso é algo muito sério. Eu vinha conversando com o pastor Roberto no sábado, quando vínhamos de Juiz de Fora. Ele falava um assunto comigo e eu me lembrei. E um dia desse, conversando com um amigo, perguntei a ele: fulano, como é que está aquela situação que você foi usado pela bondade de Deus para ajudar uma determinada pessoa? Ele disse: pastor Almir, Deus deu vitória àquele homem e àquela família. Eu estive contando isso na rádio uma vez, em um dos debates convidado pelo pastor Eliel, que um amigo foi solicitado para socorrer um homem crente. Ele estava aprisionado pela pornografia, e ele não conseguia se libertar daquilo. Toda madrugada, largava a mulher no leito, na sua cama, e ele ia em direção à sala para ver um determinado DVD, somente aquele. E ele, em desespero, chorando em lágrimas, ligou para o amigo e disse: me socorre. E o amigo disse: eu estou indo para a sua casa agora, mas duas coisas eu vou fazer: ou eu quebro o aparelho, ou eu quebro o DVD. Resumindo, o DVD, ou o CD, o DVD foi quebrado, a mídia, e aquele moço dobrou o joelho na sala dele, e chorou em prantos, rasgou a sua alma, e Deus restaurou a vida daquele homem e da sua família, porque ele tomou a decisão mais correta, ele pediu ajuda. E nós, irmãos, estamos a cada dia mais tendo os nossos conflitos, estamos nos fechando dentro e nos enclausurando, quando na verdade o Espírito de Deus está querendo nos dar uma orientação da parte de Deus, às vezes pela sua própria palavra nessa noite, e às vezes um conselho de alguém que tem bagagem e capacidade para te instruir. Mas em última instância, se o conselho não servir, a graça de Deus vai chegar e vai te sustentar e vai te levantar, se você for humilde para receber a palavra de Deus nessa noite.